de contribuição para este debate nacional. Para analisar toda esta questão, é convidado deste Jornal das 7, o comentador da SIC, António Costa Pinto. Boa tarde. Boa tarde. Comecemos pela declaração de ontem do Presidente da República. É ou não ambígua aquela declaração e dá ou não a entender que poderá vir a haver um veto presidencial a esta proposta do Governo que virá a ser debatida e provavelmente aprovada na Assembleia da República? É uma intervenção, obviamente, que declaradamente aponta para que este não é um tema importante e aponta também para a hipótese de veto. Repare, isto não nos devia surpreender, porque o Presidente da República, nestas áreas, como por exemplo na área do divórcio, vide o veto, nomeadamente em relação à legislação do divórcio do Partido Socialista aqui há um ano, se não estou em erro, ou outras, eu acho que é relativamente natural. O Presidente da República não considera, como é evidente, este tema importante e pode eventualmente até ter uma reação a ele, se for, no fundamental, coerente com as posições que tem tomado desde o início do seu mandato, no que toca àquilo que nós podemos chamar esta área, a área dos valores. Este tema também não deveria surpreender, ou seja, ele estava no programa eleitoral do Partido Socialista, ele foi apontado claramente, digamos, no programa de governo do Partido Socialista e, portanto, eu diria que as atitudes, quer dos partidos, quer dos restantes órgãos de soberania, nomeadamente o Presidente da República, não nos vão surpreender muito. O Governo vai, no fundamental, manter esta proposta com o elemento moderador da não adoção, procurará, com certeza, apoios políticos à sua esquerda. O Partido Comunista Português acabou de declarar que apoia, no fundamental, a proposta do Governo. O Bloco de Esquerda hesita ainda, por diversas razões que, se quiser, podemos apontar. O Partido Social Democrata apresenta uma legislação alternativa que aponta, no fundo, para uma união de facto reforçada e o CDS opõe-se, obviamente, digamos, a esta proposta governamental. Não há surpresas, quer ao nível dos órgãos de soberania, creio eu, quer ao nível dos partidos. Que reação, então, é que podemos esperar da parte de Cavaco Silva? Um envio do diploma para o Tribunal Constitucional na esperança de que seja o Tribunal Constitucional a tomar a decisão final, por assim dizer? Aí vamos ter que ser prudentes, porque o Presidente da República pode expressar a sua posição e não fazer rigorosamente nada, ou pode atuar no sentido de tentar bloquear este projeto governamental. Convém salientar dois pontos, creio eu, Sr. Presidente da República. Em primeiro lugar, o Presidente da República está numa conjuntura também relativamente difícil, em função de ter um governo minoritário, em função das próprias prioridades que ele próprio salientou, aliás, nesta declaração, e também pelo facto de estar a um ano da sua eventual reeleição ou não. Não é uma conjuntura, creio eu, muito favorável para que o Presidente da República abra conflitos deste tipo com o Governo. Ou seja, não em termos de questões que ele próprio considera fundamentais, mas em termos, neste caso, sobre o casamento gay e que faziam inegavelmente parte do programa de Governo. O Presidente da República pode escolher demarcar-se, mas pura e simplesmente deixar passar. Pura e simplesmente deixar passar. E, portanto, aí acaba por cair um pouco em saco roto, por assim dizer, esta acusação do Partido Socialista de hoje. Poderemos tirar esta conclusão? Esta acusação do Partido Socialista, em primeiro lugar, é do deputado Sérgio Sousa Pinto, que tem uma posição específica no interior do Partido Socialista. É um homem que, aliás, tem tido ao longo destes últimos anos este tipo de causas, aliás, já anteriormente, a propósito, por exemplo, da interrupção voluntária da gravidez, etc., e, portanto, não expressa o conjunto do partido. Devo dizer até que, se os dois principais partidos derem liberdade de voto na Assembleia da República, vamos ver muito rapidamente que, quer no campo do PSD, vamos ter alguns, provavelmente, a apoiar esta proposta do Partido Socialista, quer, como sabemos, uma minoria, nomeadamente deputados católicos do Partido Socialista, que provavelmente irá votar contra. Portanto, este é um tema relativamente transversal aos dois principais partidos. Mas há alguma intermissão da parte de Cavaco Silva na agenda política do PS? Haverá ou não alguma crispação ou um aumento da instabilidade social, como diz Sérgio Sousa Pinto, por causa da declaração de ontem de Cavaco Silva? Não creio. Este é um tema que, em primeiro lugar, é considerado inegavelmente secundário pelos portugueses. Se, por exemplo, ele fosse referendado, a relação entre as atitudes, caso houvesse, por exemplo, um estudo de opinião sobre o tema hoje e o eventual referendo, não seria claro que tipo de posição ganharia. Eu creio que o Presidente da República não está interessado em abrir esta tensão com o Governo a propósito desta legislação. Evidentemente foi apanhado na hipótese de uma posição e expressou discretamente a posição de que
este não é um tema prioritário, que é uma forma, obviamente, de não apoiar, evidentemente, esta proposta do Governo. Não creio, no entanto, que a vá explorar nos próximos tempos. Esta declaração de Sérgio Sousa Pinto não é a primeira de todo a declaração de um socialista com importância e com relevância pública dentro do Partido Socialista nas últimas semanas a criticar o Presidente da República. Poderá esta declaração ser mais uma numa estratégia socialista de confronto com o Presidente da República, nomeadamente, eu recordo declarações como a de António Vitorino, que disse há pouco tempo que Cavaco Silva tinha forçosamente que se pronunciar em relação à instabilidade governativa. Eu não diria que é uma estratégia concertada, mas é inegável que na conjuntura em que se encontra quer o Governo, quer o Partido Socialista, de que os sinais que envia ao Presidente da República à medida que nos vamos aproximando da sua hipótese de reeleição são sinais claros no sentido de não se imiscuir no equilíbrio, neste caso até inclusivamente entre a Assembleia da República e Governo, ou mesmo até de tentar condicionar o Presidente da República no sentido dele fazer apelos inclusivamente à própria estabilidade governamental. O Governo não se encontra numa conjuntura política fácil, como é óbvio, e, portanto, todos estes sinais são sinais claros de tentativa de condicionar um pouco a posição do Presidente da República. Ainda de regresso à questão propriamente dita do casamento entre pessoas do mesmo sexo e os vários comentários que esta questão foi provocando ao longo da semana. Eu recordo que já esta semana Alberto João Jardim disse na Madeira, utilizou uma expressão que terá sido dita por um seu amigo, de que por enquanto não é obrigatório, portanto, quando for obrigatório preferia estar morto, e agora também esta declaração do deputado do PSD. A resposta que o líder parlamentar do PSD, Aguiar Branco, deu na reportagem que vimos há pouco é suficiente para um partido com a importância do Partido Social Democrata, nomeadamente quando está também preparado para avançar com uma alternativa a esta proposta do Governo? Neste tipo de temas, obviamente, o Partido Social Democrata encontra-se sempre numa posição relativamente difícil. Porque, por um lado, o Partido Social Democrata tem deputados, tem inclusivamente dirigentes, onde não lhes repugnava, antes pelo contrário, apoiar este tipo de proposta de lei do Partido Socialista, e, por outro lado, tem, evidentemente, componentes mais conservadoras no seu partido. Este tipo de temas também são muito propícios a que quer deputados, quer ativistas políticos tenham este tipo de posição. Temas ligados a valores são, no geral, temas que são muito propícias a que pequenas bolsas mais conservadoras, por um lado, ou eventualmente mais esquerdistas, por outro, ensaiem este ataque, valores morais conservadores versus, evidentemente, valores que, por um lado, uma parte da sociedade portuguesa admite com alguma relutância, é inegável. Caso, por exemplo, avançássemos para um referendo, provavelmente, se os partidos políticos radicalizassem este referendo em termos de valores, provavelmente assistiríamos até a debates mais tramados em torno do tema e, portanto, é natural que isso aconteça. O que é importante, creio eu, sublinhar é que os dois principais partidos são transversalmente atravessados a este nível, quer o PS, quer o PSD, neste tipo de temas, por posições contraditórias. Se a disciplina de voto não imperar, verá que isto vai ser a realidade na posição da Assembleia da República. António Costa Pinto, muito obrigado por ter vindo ao Jornal das 7. Boa tarde. Ainda em relação